Obrigado, Gabriela. Obrigado por apresentar a Plan. Estou muito feliz aí de poder colaborar com o projeto, todos os projetos da Plan também. Só lembrando, pessoal, que a pessoa da organização está com uma caixinha lá, tá? Para quem ou ainda não conseguiu doar, ou gostaria de doar mais até, tá bom? Para a gente fechar isso para o terceiro bloco, tá bom? Bom, vamos agora para o segundo bloco. O segundo bloco é o bloco das batalhas da vida da mulher com endometriose. A gente vai falar muito mais dos desafios que a mulher vai encontrar ao ter o diagnóstico. E eu vejo quanto que o diagnóstico para muitas mulheres, né, acaba sendo uma coisa realmente muito marcante, traumatizante. Isso muito por conta de algumas frases, mitos que acaba sendo divulgado aí e que muitas vezes destrói qualquer esperança ou, né, sonhos que essa mulher tenha, mesmo sem saber se de fato ela tem ou não uma dificuldade, como a dificuldade da gravidez, por exemplo. Frases tais como: mulher que tem endometriose não engravida. Frases tais como: é normal sentir dor mesmo, você vai ter que acostumar a sentir dor desse jeito. Ou frases como: endometriose não tem cura. Pode até ser que a gente não tenha alguma coisa de fato, mas só o fato de falar que endometriose não tem cura, isso já traz para essa mulher uma corrente que pode limitar todo o resto da sua vida. Bom, então eu vou falar agora sobre tratamentos. Vamos voltar então naquela metáfora que a gente fez em relação ao nosso corpo sendo um ecossistema, uma floresta, e considerando o útero, né, aquele jardim onde cresce a grama que seria o endométrio. Como a gente já começou a debater aqui, é muito importante a gente cuidar desse ecossistema. Então, a primeira linha de tratamento sempre é melhorar o nosso estilo de vida, sempre. Né? Como a gente já debateu aqui, muitas dessas doenças, eu até vejo o quanto que períodos específicos da vida dessas pacientes, das minhas pacientes, regadas aí a muito estresse, péssima qualidade de sono ou até descuido na alimentação, estão associados aos períodos de maior dor ou de maior progressão da doença. E a gente vai falar aqui sobre tratamentos, e não só especificamente da endometriose, mas da paciente como um todo. Porque uma premissa na medicina é que a gente não trata a doença, mas sim o doente ou a paciente. E se a gente só olhar para a pelve da paciente que está com problema, a gente vai errar muitas vezes, muitas e muitas vezes. Então, o primeiro tratamento que a gente vai falar é a modificação do estilo de vida. E como que é esse tipo de tratamento? É basicamente cuidar melhor da alimentação, que é tema da palestra que a Juliana Groppe vai falar com a gente. Alimentos mais saudáveis, menos industrializados, menos inflamatórios. Cuidar da sua qualidade de sono. O sono para a gente seria um análogo ao sol, né? Então as plantas precisam de sol para produzir energia, a gente também precisa de sono para restabelecer nossa energia. Confesso que eu mesmo, esses últimos 2 dias aí, minha quantidade de sono foi meio que balançada pelo dia de hoje. Estava realmente bastante empolgado e ansioso pelo dia de hoje, mas isso impacta de fato na nossa saúde como um todo. E qualidade não significa só quantidade. Não adianta dormir 8 horas picado, 8 horas, né, com micro acordar. É importante ter uma qualidade de sono. É melhor ter às vezes 6 horas de uma qualidade de sono bem profundo, restaurador, do que 8, 9 horas de sono, mais ou menos. Atividade física regular, né? Nós humanos fomos feitos e concebidos para nos movimentar. Nossa história aí, a história da humanidade, sempre foi com um humano muito nômade, andando por aí. E só nos últimas centenas de anos que a gente parou. Né? A gente parou com a agricultura, tudo. E nas últimas décadas isso piorou ainda mais, né? Porque agora a gente tem meios de transporte, a gente anda muito pouco. E
Isso para o nosso cérebro é muito importante, para o nosso metabolismo é muito importante. E por isso que a gente sempre fala da atividade física. Não só porque todo mundo sabe que faz bem, que é o condicionamento físico, mas porque isso impacta em muitos aspectos da nossa saúde. Então, a atividade física regular é importantíssima. Poxa, doutor, todo mundo, mas como que eu faço atividade física se eu tenho dor? Excelente pergunta. Primeiro, às vezes precisa tirar a paciente daquele quadro de dor mais intensa para permitir que ela comece a fazer alguma atividade física regular, que ela goste, e aí sim, ter todos os benefícios desse tipo de tratamento. E saúde mental e social. Isso é uma outra coisa que é importantíssima, e tudo isso talvez seja um dos maiores desafios para as pacientes e para as mulheres que sofrem com endometriose. Quão difícil é controlar a ansiedade, estresse, ter bons relacionamentos, cultivar bons relacionamentos. Muitas vezes não depende da gente, mas isso influencia diretamente em fatores como aumento de cortisol, redução de imunidade, e que por sua vez pode estar sim associado não só à progressão da doença, pela redução da imunidade, mas também como intensificação da percepção de dor pelo nosso corpo. Lembrando que dor é uma percepção do nosso cérebro. E se alguma coisa não ficar legal no nosso cérebro, como estresse, ansiedade, aquela dor, que às vezes é um sinal que não tem nem tão intenso assim da pelve, ele vai ser potencializado e intensificado no nosso córtex, tá? Que é a parte mais recente do nosso cérebro na nossa evolução. Então, cuidar da saúde mental, social, espiritual é muito importante para esses pacientes, ainda mais frente a todos os desafios que essa mulher vai se deparar nessa trajetória, nessa jornada de batalhas. E aí a gente fala, então, de tratamento medicamentoso. E aí um conceito que eu vou trazer para vocês bem simples, mas que funciona para todos os tratamentos medicamentosos, independente seja anticoncepcional, DIU, injeção, Zoladex, etc. É que o objetivo do tratamento medicamentoso é a melhora dos sintomas da paciente. Tentar melhorar a qualidade de vida dessa mulher. Nenhum medicamento hoje se mostrou capaz de fato, destruir e resolver o problema da endometriose nas mulheres. Muito sim, diminui o tamanho da lesão, mas tão pouco ela para a medicação, as lesões voltam a ficar ativas, geralmente os sintomas voltam a ficar ativos também. Então assim, usei 6 meses de Genogest, depois eu parei e voltou tudo de novo. O exame tinha falado que tinha diminuído, eu parei e voltou tudo de novo. Porque o objetivo daquela medicação não era retirar a lesão de fato, era diminuir a inflamação, diminuir o tamanho da lesão, para permitir que ela tivesse alguma qualidade de vida ainda assim. Tá bom? Então isso funciona para todos, a gente não tem ainda aquela medicação que vai ser milagrosa, tá bom? Talvez falte muito tempo ainda para isso. Tomara que não. E lembrar que essas medicações vêm acompanhadas também de efeitos colaterais, e que por vezes são piores até do que os próprios sintomas da endometriose, né? Então é muito importante a gente ponderar para cada mulher, para cada paciente, qual medicação de fato faz sentido para ela. Muitas vezes perguntam, qual que é a melhor medicação para endometriose? Não tem melhor. A gente tem que avaliar e decidir qual que é o melhor para cada paciente. E agora vamos falar rapidamente sobre tratamento cirúrgico. A cirurgia hoje ainda é a única forma de a gente conseguir retirar as lesões. Infelizmente a gente não tem outra maneira. Menopausa não tira endometriose, gravidez não tira endometriose. Então, a única forma de fato que a gente tem de remediar, de prevenir, de remediar, a gente só vai considerar a cirurgia quando a doença já está estabelecida, é a cirurgia. O objetivo de qualquer tratamento de doença, na verdade, é não chegar no tratamento, é a prevenção. Por isso que eu reforcei tanto no debate aqui na roda de conversa a importância do estilo de vida, desde cedo, porque talvez isso seja assim determinante para reduzir o risco dessas jovens mulheres de chegar a um estágio da doença que de fato precisa de um tratamento cirúrgico. E como que é feita a cirurgia da endometriose? Primeiro, necessariamente por via laparoscópica, tem que ser uma técnica minimamente invasiva.
não adianta fazer cirurgia convencional com aqueles cortes enormes, porque as lesões muitas vezes são mínimas. E a olho nu, pode ter a melhor visão de todas. É impossível detectar todas elas. E, em relação ao tratamento cirúrgico, mesmo por via laparoscópica ou robótica atualmente, que também é uma alternativa laparoscópica, é importante a gente diferenciar dois tipos de cirurgia. A cirurgia que é mais realizada no mundo hoje ainda é uma cirurgia por cauterização ou retirada parcial, né, que o cirurgião vai lá, olha a lesão, olha, tem de fato endometriose. Vai lá, tira um pedacinho, queima um pouquinho ali e chega. Né? Ou eu não estou confortável, eu não sabia que tinha tanta doença, até por isso a importância de um diagnóstico por imagem pré-operatório muito bem feito, porque realmente é o nosso GPS, né, o exame de imagem, o GPS do cirurgião, ele já sabe o que ele vai encontrar, ele já está preparado, armado psicologicamente, com a equipe também, para enfrentar às vezes um grande desafio. E a cauterização, a retirada parcial, então, é o tipo de cirurgia mais realizado hoje. E trazendo de novo a nossa analogia da floresta, da planta, né, que é uma planta trepadeira, que cria raízes, se a gente considerar esse jardineiro aqui rastelando simplesmente as plantas que estão ali, a gente sabe que as raízes dessas plantas vão continuar lá. E é por isso que a taxa de recidiva de pacientes que fazem cirurgia por cauterização é extremamente alta, 35% em média no primeiro ano. Essa é uma taxa extremamente alta, quando não maior, às vezes até mais, 50%. Então, respondendo a pergunta que a gente teve na roda de conversa, por isso que muitas e muitas mulheres fazem 2, 3, 4, 5, até 7. Eu lembro de uma paciente que falou que precisa de 17 cirurgias. Quer dizer, pelo amor de Deus, né? Assim, mas eu também não culpo tanto os colegas, porque às vezes isso não chega para a nossa formação. É muito difícil encontrar uma formação ou buscar formação adequada para uma cirurgia para endometriose avançada. E a cauterização é muito diferente da excisão. E quando o jardineiro vai lá, fala assim, bom, essa planta aqui está enraizada, né, na parede, aqui no tronco, aqui como se fosse o intestino, por exemplo, e a gente tem que tirar essa planta como um todo, tirar ela pela raiz. E essa é a diferença da cirurgia por excisão, por retirada completa da lesão. Retirada completa dá muito mais trabalho, São cirurgias às vezes extremamente extensas, tem cirurgias de 10 horas até. São cirurgias das mais complexas que a gente pode realizar na pelve de uma mulher. E de fato, são cirurgias muito mais desafiadoras tecnicamente, do ponto de vista anatômico, principalmente, do que cirurgias para câncer, por exemplo. Porque cirurgia para câncer ginecológico, quando ele chega no estágio que ele está totalmente comprometido, pegando outros órgãos, essa paciente não vai ser eleita para tratamentos por cirurgia. Essa paciente vai para quimioterapia ou radioterapia. Porque a gente sabe que a cirurgia não vai ser eficaz nessas pacientes oncológicas com câncer, né? E esses outros tratamentos oferecem melhores resultados para sobrevida e cura, etc. Mas a endometriose não é uma doença maligna, é uma doença benigna. Então não temos ainda um tratamento medicamentoso que seria um comparativo a uma quimioterapia, por exemplo. E a cirurgia, então, é um grande desafio. Infelizmente, são poucos colegas cirurgiões, ginecologistas ou oncologistas ou coloproctologistas, cirurgiões do aparelho digestivo, que têm uma formação mais aprofundada nisso. Mas a cirurgia para pacientes que já têm uma endometriose avançada, que não tiveram uma melhora significativa com tratamento medicamentoso, com tratamentos com ajuste do estilo de vida, seja com fitoterapia, etc., é a melhor, até hoje, na atualidade, é o tratamento que oferece melhor resultado dessas pacientes, não só no curto, médio, mas também no longo prazo. O risco de recidiva é de mais ou menos 3,9% no primeiro ano, comparado a 35% com uma cirurgia de cauterização. Mas realmente essas cirurgias são muito desafiadoras. Tá? E por isso que enquanto a gente não conseguir formar outros cirurgiões a fazer essa cirurgia por excisão, a gente vai ver tanta recidiva.
e não é o uso de uma medicação pós-operatória que vai reduzir o risco da recidiva. O principal fator que determina o risco de recidiva ou não da doença é a qualidade que foi feita a cirurgia. Então, 3,9% no primeiro ano. E essa imagem, né, que o cirurgião se vê, às vezes vê um emaranhado de caminhos, às vezes é até difícil definir qual caminho seguir, por onde a gente vai. Mas isso, com o tempo, realmente a gente vai adquirindo uma experiência e conseguindo enxergar no meio de tanta bagunça, porque realmente a anatomia de uma paciente, às vezes com endometriose avançada, está totalmente distorcida, é o que a gente chama de pelve congelada. Mas é possível, sim, um tratamento cirúrgico para essas pacientes. Carlos Drummond de Andrade já falava que ninguém é igual a ninguém, todo ser humano é um extremo ímpar. Isso significa que uma medida como estilo de vida pode funcionar muito bem para uma mulher. Fala assim, nossa, mudei minha alimentação, sou outra. Não sinto mais dores, engravidei. Mas uma outra paciente com um quadro semelhante a dessa primeira, pode sim absorver todas essas mudanças e ainda assim continuar com muita dor, não conseguir engravidar e ter a progressão da doença. Então é importante individualizar muito bem o tratamento de cada paciente. E sempre acolher muito bem todas elas. Todas bem carregadas de uma bagagem de vida, carregadas com esses mitos que destroem sonhos, destroem esperança. E aí fica muito mais difícil a gente conseguir resultado, inclusive. Se essa paciente já chega descrente do tratamento, é muito mais difícil ela de fato conseguir uma melhora. E não é a paciente que precisa se adaptar ao tratamento. É o tratamento que deve ser adaptado a cada paciente. Isso é fundamental para a gente conseguir de fato conseguir uma melhora significativa da qualidade de vida ou atingir resultados como o sonho da maternidade, por exemplo. Obrigado.